Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Família, projeto de Deus. Hoje nós vamos iniciar essa jornada proclamando que a nossa família é forte, será forte, ficará forte. Porque se os tempos são difíceis, as nossas famílias serão cada vez mais fortes. E se os tempos ficarem mais difíceis ainda, nossas famílias ficarão mais resistentes ainda. Enquanto Jesus não voltar, nós estamos decretando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O texto da palavra do Senhor Deus diz-nos assim, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas com impento tinham dado sobre o sul, e sobre Ziglague tinha ferido a Ziglague e posto fogo à cidade. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas foram levados cativos. Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram. Choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Abigail e Aionã. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor teu Deus. Você pode profetizar para o teu irmão e para a tua irmã, você que está em casa, professa essas palavras que eu vou repetir agora. Diga: famílias fortes para os tempos difíceis. É isso, esse é o propósito. Pode tomar seu assento. Bom, a verdade é que ninguém aqui tem família perfeita, não é? Todos nós temos problemas familiares. Ninguém aqui está de salto alto, podendo dizer que a família não tem problema, minha família é perfeita. Não, todos nós temos problemas. E é imprescindível nós analisarmos, uma perspectiva realista, que o problema em si não é o problema. O problema, na verdade, é não ter o problema. Porque eu sempre digo que é o problema que nos faz crescer, é o problema que nos empurra, nos impulsiona, é o problema que nos obriga a tomar uma decisão, a nos posicionarmos. Quando não se há problema, não se há busca pela solução. A Bíblia vai nos mostrar que a família, sendo constituída por Deus, ela passa por muitos desafios e problemas. Se nós olharmos para o palco da história, nós vamos ver que na Bíblia nós temos muitos relatos de problemas familiares. E eu acho isso incrível, porque a Bíblia não esconde os problemas. A Bíblia mostra os problemas e mostra a solução de cada um deles. É bem verdade, irmãos, que é no meio da família que nós enfrentamos as maiores lutas. E também é no meio da família que nós celebramos as maiores vitórias. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que a primeira família constituída
teve problemas. O que dizer de Adão e Eva, que teve um filho que matou o próprio irmão? O que falar de Abraão, que foi obrigado por Sara a ter uma barriga de aluguel e ter um filho que depois ele teve que dispensar pelo deserto, Ismael. O que falar de Isaac, que orou 20 anos para que a sua mulher tivesse filhos, e quando ela engravidou, 2 nações no seu ventre, e quando nasceu aqueles meninos, eles não souberam criar aqueles meninos que se tornaram inimigos, Esaú e Jacó, que passaram parte da vida deles afastados, com inimizade, que Rebeca não teve alegria de ver o Jacó no final da sua vida. O que falar de Jacó, que teve filhos difíceis e teve uma preferência pelo seu filho José, e a Bíblia diz que Jacó dispensava José para ir com os filhos de Bila, e não porque com os filhos de Lia, porque Lia já tinha um problema de inimizade, de disputa com a sua irmã Raquel. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver várias famílias com muitos problemas. José, que teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E Efraim teve 2 filhos. Em 1 Crônicas, capítulo 7, a Bíblia diz que entre os seus filhos, 2 se tornaram ladrões de gado e foram assassinados. E José teve que sepultar os netos, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 23, que José viu até a 3ª geração dos filhos de Efraim. Eu estou dizendo isso para que você entenda que a sua família não é a única que tem problemas. Todas as nossas famílias passam por muitos desafios. O que o Senhor Deus quer que nós entendamos, que apesar da situação familiar, Ele é aquele que toma a nossa causa em sua mão. E o salmista escreve em Salmo 127 que se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não for o vigia da casa, será inútil o sentinela montar guarda. Então, apesar dos pesares, Deus quer que a gente entenda que a família foi constituída por Ele. Porque antes de haver Estado, antes mesmo de haver igreja, a primeira instituição divina é a família. Apesar dos problemas que você tem na sua família, a sua família é propósito de Deus. Diga para a tua irmã, para o teu irmão, diga: é propósito de Deus essa família. Diga aí. Esse marido, esse filho, esses problemas, é propósito de Deus a sua casa. E se nós olharmos de uma perspectiva menor, talvez o problema não seja no convívio casa, filhos, marido. Talvez se você aumentar um pouco o seu foco, o seu problema seja com seus parentes. E talvez se você ampliar ainda mais o seu foco, sua visão, você olhar para a janela, você vai ver que talvez o seu problema seja com tios, primos, avós, tias. Todos nós temos problemas na família, mas a família é a célula master, a família é a célula mãe da sociedade, porque sem família não existiria nenhuma instituição. É da família que decorre todo o desenvolvimento social. Todas as outras instituições emanam da família. Então a família é a base. E nenhuma ambição é mais importante do que o cultivo de uma família piedosa. Nenhum sucesso compensa a ruína da família ou a derrota da família. Nenhuma verdade
que leve a pessoa a acreditar em grandeza, em pirâmide social, vale ver a família sendo arruinada, arrasada. E a Bíblia nos mostra os critérios para se desenvolver a família. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á uma mulher e ambos serão uma só carne. Mas Jesus não disse que em primeiro lugar o reino de Deus, Luciene? Mateus 6,33? Sim, em primeiro lugar, ele não disse unicamente. O problema é que nós não sabemos a ordem. Então é necessário entender o que deve vir primeiro, o que deve vir em segundo, o que deve vir em terceiro, o que deve vir em quarto. Em primeiro lugar, o reino de Deus, mas ao segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por conseguinte. O que nós precisamos fazer é avaliações de uma forma realista concernente a essa ordem, porque não existe sucesso que vale a ruína da família. O equívoco então está na ordem: primeiro Deus, segundo a sua vida, terceiro sua família e quarto a igreja. Primeiro Deus, segundo a sua vida com Deus, terceiro a sua família e quarto a igreja. Então você me pergunta, a igreja vem por último? Exatamente, porque ela é a mais importante, mas para cuidar dela é necessário primeiro buscar a Deus. Para cuidar da família, para cuidar da igreja, aliás, primeiro precisamos buscar a Deus. Isso é indiscutível, isso é insofismável. Não existe verdade mais poderosa do que essa. Sem Deus no ambiente não há igreja. Sem Deus no ambiente não há por que congregarmos. Se Deus não for o centro de tudo, não há por que ter igreja. Então Deus em primeiro lugar. Segundo, cuidar da própria vida, como está escrito em 1 Timóteo 4,16: antes bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a você mesmo quanto os que vão te ouvir. Ou seja, nós temos que ser exemplo. A nossa vida tem que ser exemplo. Nós somos a pregação, a nossa vida é a pregação do Evangelho. Não são as nossas palavras apenas, mas nosso comportamento, nossas atitudes, a nossa forma de viver, como Paulo disse em 1 Timóteo 4,12, e também Tiago disse no capítulo 2, versículo 12: falam e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que te dá liberdade. Então nós precisamos fazer essas colocações de uma perspectiva verdadeira e realista, porque em terceiro vem então a família, cuidar da família, sua esposa, seu esposo, seu filho, seus filhos. Está escrito: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, versículo 25. Então depois a mulher se sujeita ao vosso marido, como a igreja a Cristo. Efésios 5, 24. Então se sujeita ao marido como a Cristo. Então eu não faria ao meu marido aquilo que Cristo não me pediria, porque a minha sujeição ao meu marido é como a Cristo. E depois os filhos obedeçam a seus pais. Obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Está escrito: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longevidade em sua vida, tenha vida longa sobre essa terra. Efésios 6, 1, 3. O que é honrar pai e mãe, Luciene? Honrar pai e mãe é chegar mais longe do que eles chegaram, é ser melhor do que eles foram. Não existe nenhuma honra maior para um pai e para uma mãe do que ver seu filho ser maior do que ele foi. Não existe nenhuma honra maior para um pai e para uma mãe do que ver seu filho chegar mais longe do que ele chegou. Então nós precisamos criar nossos filhos para a glória de Deus.
Eu sempre digo para os meus alunos: pai, mãe, não crie seus filhos apenas para a faculdade, não crie seus filhos apenas para ter um bom emprego e ter um bom salário, mas crie os seus filhos para a glória de Deus, para o propósito de Deus, porque se ele não for quem você tem o desejo que ele seja, um médico, um doutor, mas se ele estiver no centro de Deus, já deu tudo certo. Oh, glória a Deus! Então está escrito: pais, não irritem os seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. Então a falta desse cuidado tem levado muitos de nós à ruína da família. A falta desse cuidado tem dado brecha para o diabo destruir muitas famílias, vidas, e muitos ministérios que outrora eram tão promissores estão vivendo essa catástrofe, essa ruína, por não entenderem a ordem das coisas. Primeiro Deus, depois a sua vida, depois a sua família e depois a igreja, porque a igreja é mais importante. Mas é necessário ter Deus no centro, é necessário Deus ser primazia, é necessário Deus estar naquilo que tudo que fizermos seja Ele o primordial de cada escolha, cada decisão, cada passo, tudo que fizermos. O Senhor é o centro da nossa vida, da nossa casa e da nossa família, e então será o centro de todas as outras coisas que valerão muito a pena, porque quando Deus coloca, a gente coloca Deus no começo, até o fim está garantido. Quando a gente coloca Deus no começo, até o que era para dar errado no percurso, Ele faz dar certo, porque o inimigo vem por um caminho, mas se Deus está no centro, por 7 Deus faz ele fugir. E eu já estou profetizando sobre a tua vida. Precisamos entender essa ordem, irmãos. Primeiro Deus, depois a sua vida e depois a sua família, para então nós cuidarmos da igreja, que é o 4º lugar, que é o mais importante. Ela é o alvo mais importante. Se as pré-condições, não há sucesso. Sem as pré-condições não há sucesso. No Brasil já se conhece diversos casos de obreiros que perderam seu ministério de prestígio nacional e internacional por não entender desse assunto, por não fazer essa avaliação. Que Deus nos ajude nessa manhã a compreender pelo poder da sua palavra e a colocar em prática a orientação que Ele tem para nós nesta manhã, porque Deus está levantando a nossa família, e a sua casa será o palco dos grandes milagres de Deus. A sua família será o palco das grandes maravilhas do Senhor. Estou profetizando para o seio da sua família. Não importa o que está fora do lugar, se Deus estiver no centro, tudo vai dar certo. Profetiza para alguém aí, vai, me ajuda. Você que está em casa, recebe essa palavra. Vai dar tudo certo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mas talvez como Davi você diga: eu não tive essa educação. Talvez como Davi você diga: eu não conheci essa ordem, esses princípios. Talvez como Davi você veio de um lar disfuncional. E quantos que não estão aqui nessa manhã, que vão ver esse vídeo depois, ou que está me acompanhando pela rede social, já não se fizeram essa pergunta: como, Senhor, que eu vou entrar agora nesses princípios, sendo que tudo para trás não foi nada dentro desses princípios? Talvez como eu, você veio de um lar disfuncional. Muitos de nós temos um passado drástico, talvez, traumático, talvez. Viemos de lares disfuncionais, de agressões, pais separados, fomos jogados para fora de casa, vivemos numa casa de um, casa de outro. Alguns tiveram que amadurecer antes do tempo para poder aprender a cuidar da sua própria vida, sendo ainda muito criança, muito pequeno. E muitos de nós nos tornamos e refletimos esse meio que viemos, que fomos criados e de onde veio a nossa formação. Sabe, a vida é feita de escolhas, só que uma escolha que nós não podemos fazer é saber ou escolher qual família nascer. E por vezes nós nos questionamos, por vezes nós reclamamos, por vezes estamos sempre olhando para o nosso passado, sobre o que enfrentamos, sobre como vivemos.
da verdade que não conhecemos, dos princípios que não foram estabelecidos em nós como criança, e assim repetimos isso para os nossos filhos, e os nossos filhos para os nossos netos, e por isso essa família talvez não esteja passando por tantas situações adversas como a família de Davi, mas talvez você está olhando para a janela e você tem um parente que está sofrendo isso, e você gostaria tanto de orientá-lo, de ajudá-lo, e Deus te trouxe aqui essa manhã para te dizer que o que Ele vai fazer na sua família começa a partir de você. O que Ele vai fazer na sua casa começa a partir de você. Então eu quero te dar um conselho essa manhã. Essa revelação dessa campanha foi dada pelo Senhor, porque se o diabo acha que ele vai destruir os princípios da nossa casa, ele que tem a informação essa manhã, que Deus está levantando a nossa família mais forte do que nunca, pela unção, pela graça e pelo poder dele liberado sobre a nossa casa, porque enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, Deus já dispensou o seu favor lá na nossa casa essa manhã. Me ajuda aí, levante a sua mão para adorar o Deus que já deu resposta no seio da sua família. Levante a sua mão e diga uma frase, uma palavra, diga glória a Deus, diga aleluia. Você sabe a história de Davi. Davi era alguém que não tinha qualquer valor para sua família. O texto que lemos de 1 Samuel capítulo 30 mostra-nos Davi agora numa cidade de refúgio, obrigado a fugir das terras de Israel, porque está sendo perseguido pelo primeiro monarca, o rei Saul. Davi não está só, ele tem um exército com ele, homens que tinham famílias e vieram de lares disfuncionais como Davi, que Davi treina esses homens, Davi ensina esses homens, e esses homens agora estão dispostos a morrer por Davi. Davi está com um grande número de pessoas, famílias estão lhe seguindo. Ele pede ajuda para o rei filisteu, que dá para ele a cidade de Ziglague para que ele fique refugiado. E a Bíblia diz que na cidade de Ziglague, Davi estabelece o seu quartel-general. Mas passando-se 2 anos, esse rei manda chamar Davi para a guerra, e Davi vem com seu exército, deixando na cidade de Ziglague, na cidade de refúgio, as mulheres e as crianças. Quando Davi vem para a guerra e ele não é aceito na guerra, ele é obrigado a voltar para Ziglague, 145 quilômetros para vir, 145 quilômetros para voltar, quase 7 dias de viagem. Quando Davi chega, ele vê por cima da montanha fumaça, manda o arauto para investigar o que houve, e então a notícia: os amalequitas, que não matam, mas trabalham na comercialização de escravos, que José lá atrás caiu na mão deles, levaram as mulheres e as crianças para comercializar e vender como escravos. Não tem mais filho, não tem mais esposa, e você sabe que se tocar na sua família, mexe com você, porque o maior bem que nós temos não é carro, não é casa, o maior bem que temos não é conta no banco, o maior bem que nós temos é a nossa família. Apesar dos pesares, a nossa maior alegria é estar em família. Não há nada mais triunfante, não há nada mais gratificante, não há nada mais realizador do que ver Deus entrar no seio da família, do que ver Deus agir no seio da família. Então o inimigo toca na família, o inimigo leva as mulheres, leva as crianças. Um desespero ecoa o coração desses homens, um desespero toma o coração de Davi, e Davi então, diz a Bíblia, que ele fica desconsolado. A Bíblia diz que esses homens com Davi ficam apavorados, e eles começam a olhar para todo esse sofrimento, e não vem uma perspectiva, não vem uma solução, não vem uma resposta. Talvez você que está aqui essa manhã, ou que me ouve, está olhando para a sua família e dizendo: não há esperança, não tem jeito para este marido, não há jeito para esse filho, não tem jeito para essa esposa. É a maior mentira que Satanás tem tentado fazer você acreditar, é que não há jeito para essa família. Deus te levantou, porque através da sua família, através da sua vida, essa família vai
viver milagre, através da sua busca, através da sua perseverança, através de você servir ao Senhor de todo o teu coração. Deus vai mudar o coração de alguém que está lá obstinado. Não é a palavra de Deus como fogo que queima, como martelo que esmiuça? Então Deus vai entrar em lugares que você não pode entrar. Deus vai agir aonde você não pode agir. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Ainda que esteja tudo quebrado, tudo destruído, não existe causa perdida para Deus. Não existe situação que Deus não possa reverter. Eu vim como profetiza essa manhã dizer que a nossa família será o lugar aonde Deus vai se revelar. Se prepare para as maiores revelações no seio da sua família. Se prepare para os maiores milagres dentro da sua casa. Diga para alguém, diga: dentro da sua casa vai ter milagre. Diga aí: dentro da sua casa vai haver vitória. Aleluia. Davi está diante de um dos piores momentos da vida de um homem. Davi está diante de um dos piores momentos da vida de alguém. É lidar com a família destruída, é lidar com a família que está sofrendo, é lidar com o desespero de ver a família sendo desfeita. Imagine agora, um dos nossos maiores desafios é saber o que fazer quando não sabemos o que fazer. Talvez você não sabe o que fazer. Talvez você olhe para esse marido e você diga: eu não sei o que fazer. Talvez você olhe para esse filho te dando tanta dor de cabeça, te deixando tão desesperada pelas escolhas e decisões que você diz: eu não sei o que fazer. Então a pergunta para nós essa manhã: o que fazer quando não sabemos o que fazer? E Davi nos ensina pelo menos 3 lições. Davi tem para nós aqui essa manhã. Quando tudo está perdido, quando você não sabe o que fazer, quando você não tem a resposta, quando você não tem os meios, Davi nos mostra o que? Versículo 4: então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram. Mas eles choraram até não ter mais força para chorar. Não foi aquela lágrima, sabe, que você chora quando você simplesmente se sente atacado, ou quando você se sente fragilizado. Não, é lágrima de desespero, é lágrima de entrega, é lágrima de que eu não sei nada, não consigo nada, não posso nada, mas existe alguém que pode resolver meu problema. Sabe o que Davi me ensina aqui essa manhã, meus irmãos? É que as palavras nem sempre podem resolver, é que o conselho nem sempre pode resolver, é que a bronca no filho nem sempre pode resolver, é que ficar confrontando o marido porque ele age assim nem sempre pode resolver, é que ficar cobrando da esposa aquilo que ela deveria ser e ela não é, nem sempre pode resolver. Mas se tem uma coisa que resolve, é lágrima de crente, é lágrima no altar. Sabe o que Davi está me dizendo? Chora mais, Luciene, derrama mais lágrima por esse casamento, derrama mais lágrima por esse filho. Chora, mas chora até você não ter mais força para chorar, porque quando você derramar todas as lágrimas no odre de Deus, Ele vai devolver em resposta. Ele vai devolver. O Espírito Santo está dizendo: está precisando de quebrantamento, está precisando de lágrimas. Muitas vezes nós queremos ir na força do nosso braço, não é? Lembro da minha filha que hoje tem 28 anos de idade. Quando ela tinha 16 anos de idade, ela foi para um barzinho GLS, e ela foi para esse barzinho que ficava lá no centro da família, da onde a minha família mora, no centro de São Paulo. E aquele barzinho que ela foi, sem poder entrar porque ela era menor de idade, na época era proibido, e ela entra naquele barzinho com
com umas amigas 20 anos mais velha que ela, e ela disse para mim que estava decidida a ser aquilo, e eu me desesperei. Eu pulei do táxi, estava vindo do aeroporto, pulei do táxi, entrei lá dentro, e aí eu peguei ela pelos cabelos e saí puxando ela, e quando eu trouxe ela para casa na força, o Senhor falou comigo: não é assim que você vai conseguir mudar o coração dela, não é na força do seu braço, é nas suas lágrimas. Chora que eu resolvo, Luciene. Fala comigo, Luciene, que eu entro. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: não adianta você querer fazer da sua forma, mas derrama no altar. Você vai ver na Bíblia que as lágrimas de uma mãe, elas geram filhos fortes. Você vai ver na Bíblia que filhos que estão nas lágrimas de mãe são filhos que se tornam milagres que viram notícia. O que falar das lágrimas de uma mãe? Esses dias uma mãe me disse que orou 12 anos pelo seu filho que havia decidido viver com uma pessoa do mesmo sexo, e ela nunca brigou, ela nunca confrontou, ela chorou pelos 12 anos. E eu perguntei para ela: e o que aconteceu? Ela disse: ele é pastor da igreja. Oh, aleluia! É casado e me deu 5 netos. Profetiza para tua irmã, diga: esse é o Deus que você veio adorar. Você que está em casa, recebe essa palavra. Deus está dizendo: derrama as lágrimas que eu respondo, derrama as lágrimas que eu vou colher. Oh meu Deus, quando a gente fala de lágrimas, nós olhamos para Mônica. Lembra de Mônica? Mônica orou 30 anos, chorou 30 anos pelo seu filho, e nasceu Agostinho. Meu Deus do céu, Deus está dizendo para você que as suas lágrimas vai levantar um filho forte, as suas lágrimas vai levantar um casamento forte. Deus está dizendo que as suas lágrimas vai levantar uma família forte. Chora mais, se quebranta mais. Oh Espírito da verdade, a lição é valiosíssima, aplica ela. Começa hoje um propósito de oração, não precisa falar para ele. Entra no teu quarto, chora, vem para a igreja, chora, olha para ele, chora, faça tudo com lágrimas, porque Deus vai tocar o coração, que é terra que ninguém pode, mas Deus pode. Deus vai entrar. Eu sinto de Deus essa palavra para profetizar na sua vida. Deus vai tocar o coração de alguém pelas suas lágrimas. Segunda lição que Davi nos mostra: diante de uma família destruída, diante de tudo perdido, Davi nos mostra que nós precisamos nos fortalecer no Senhor nosso Deus. O versículo de número 6, o Davi estava muito angustiado, o ânimo do povo estava completamente desestruturado, desmotivado, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, todavia, Davi se fortaleceu, se fortificou no Senhor seu Deus. Deus está dizendo: não é ficar chorando e não tomar nenhuma atitude, é chorar e buscar por renovo, é chorar e buscar pela presença. Se fortaleça no Senhor. Deus está dizendo: para que essa família seja forte, você precisa ser forte. E essa manhã é manhã de Deus te fortalecer. Essa é a manhã de você ampliar a sua visão, de você olhar para essa família numa perspectiva de promessa. O que Deus te prometeu é que a sua casa servirá a Ele, a sua casa será salva. Então não aceite menos que isso. Não importa se a Malequita entrou, tomou, não importa se a droga está afastando, está levando, não importa se o marido está desviando. Deus está dizendo: através da sua força em mim, eu vou fazer forte essa família. Você tem que se fortalecer no Senhor teu Deus, você tem que se fortificar no Senhor. Porque que muitas vezes nós ficamos fracos, porque nós buscamos forças humanas, nós contamos apenas para o homem, ao invés de contar para Deus primeiro. Ao invés de nós buscarmos força do Senhor, nós buscamos forças de recursos
recursos naturais. Quantas vezes, ao invés de a gente entrar para buscar a Deus, falar com Deus, pedir a direção de Deus, nós não vamos falar primeiro com os recursos humanos, não vamos falar primeiro com os recursos naturais. Liga para fulano, pede conselho para Beltrano, fala com fulano, procura isso, faz aquilo, e o céu está dizendo: fala com Deus, fala com Deus, porque quando os seus recursos acabam, o de Deus vai ser liberado. Quando você não sabe o que fazer, Deus vai abrir um caminho novo para você. Quando você não tem direção, Deus te dá uma rota que ninguém nunca viu. Estou profetizando mesmo. Recebe essa palavra. É manhã de se fortalecer no Senhor teu Deus. Você que está em casa, você que vai ver esse vídeo depois, ou que está nos acompanhando pela rede social, o Senhor está dizendo: só tem um jeito dessa família viver uma fortaleza, é você se fortalecendo. Só tem um jeito dessa família viver milagre, é você se fortalecendo. Então não fique em casa se você tem possibilidade de congregar, não fique em casa se você tem oportunidade de estar no seio da igreja, se você tem oportunidade de estar no meio dos irmãos. Hebreus está escrito que ninguém deixa de congregar, porque quando nós nos congregamos, a gente se unifica e a gente se faz forte, porque cada um aqui tem um problema. Então, sabendo um problema do outro e orando um pelo outro, a gente consegue ter uma unidade. Então um ora por outro, você ora por mim, eu oro por você, e assim a gente vai orando um pelo outro. Então você entra triste, mas você sai fortalecido. Você vem para a casa do Senhor desmotivado, carregado, com pensamentos negativos, com a vida desalinhada, sem vontade de nada. Mas quando você chega aqui e você olha para a irmã orando, de repente você está ali enfraquecido, a pastora Yara chama você: vem cá que eu vou orar por você. De repente você está aí sem saber o que fazer, um irmão pega no teu braço e fala: vou orar com você. Daqui a pouco o ambiente começa a ser tomado pela presença de Deus, e aquele que estava fraco começa a ser fortalecido, e aquele que estava caído começa a ficar de pé, e aquele que estava sem perspectiva começa a receber visão. Recebe essa palavra essa manhã. Deus está dizendo: não importa a sua força, o que importa é a sua obediência. Faz sem força, mas venha para a minha presença, e eu vou te dar a força que você não tem mais. Você que está em casa, recebe. Deus está te dando a força que você não tinha mais. Você vai voltar a congregar, você vai voltar para a casa do Senhor. O diabo quer que você fique em casa reclamando os seus problemas, olhando para a situação e dizendo: não tem jeito, é irreversível, não há o que fazer. O Senhor está dizendo: se você se posicionar, eu vou te fortalecer, para fortalecer a família toda. Mas irmã Luciene, só eu sou crente nessa casa, só eu busco a Deus nessa casa, ninguém quer nada com Jesus. Graças a Deus que tem um nessa casa que ora, graças a Deus que tem um nessa casa que busca, porque Deus está procurando um que esteja na brecha para livrar toda uma cidade. Profetiza para tua irmã, diga: graças a Deus que você está aqui. Diga aí: graças a Deus que você ora, graças a Deus que você busca a Deus, porque essa casa está de pé por causa de alguém que está na torre de vigia. Recebe força, crente, recebe ânimo, recebe graça de Deus na sua vida, recebe renovo agora. Satanás queria ver você caída, cabisbaixa, o diabo queria que você ficasse desanimado, desanimada, mas essa manhã você vai sair desse culto fortalecido, revigorado. Aonde chegar essa palavra, recebe agora, recebe renovo, recebe cura, recebe a presença de Deus, recebe batismo com o Espírito Santo. Seja cheio da fortaleza do Deus Todo-Poderoso essa manhã. Está todo mundo desanimado do lado de Davi, está todo mundo se sentindo fracassado ao lado de Davi. Está todo mundo dizendo: não há perspectiva, não há jeito, não há esperança. Davi não teve uma palavra de incentivo. Ele sabia que ele precisava se levantar. E não é a primeira vez. Todas as vezes que Davi se dá com uma situação que ninguém sabe o que fazer, Davi se coloca na brecha. Quem lembra da caverna de Adulão, que ele entrou lá para chorar, e quando ele acendeu a tocha para iluminar a caverna, estava lá aqueles homens truculentos, cheios de problemas, cada um
com um problema maior que o outro. Davi não contou seu problema. O que Davi fez? Ele se fortaleceu no Senhor teu Deus. Ele adorou, ele salmodiou, ele cantou. Uma pessoa que é fortalecida fortalece o outro. Olha para alguém e diga: eu preciso da sua força, irmã. Se fortaleça, diga aí para ela. Se fortaleça, não para de orar não. Minha irmã, não para de orar não. Meu irmão, não para de orar não. Não para de buscar não. Não para de consagrar não. Não para de servir a Deus não. Não para não. Eu sei que está difícil, mas essa manhã Deus te manda reforço. Eu sei que você está se sentindo cansado, mas essa manhã Deus te manda reforço. Recebe aí a presença do Deus fortalecedor essa manhã. Se fortaleça no Senhor. Emiria calabashura macalabasura. Erimiando araba calabarabasura me calabaio. Davi se fortaleceu no Senhor teu Deus. E aí, a Bíblia diz que aqueles homens queriam apedrejar Davi, e Davi não fez caso da situação. Porque não adianta você querer resolver um erro com outro erro. Não adianta você querer fortalecer o forte tirando a força. Fortalecer o fraco, aliás, tirando a força do forte. Não há como você fortalecer o fraco tirando a força do forte. Então o que Davi faz? Davi não olha para a situação como ela está. Ele olha para a promessa. E quem caminha por promessa, caminha por fé. O que você vai fazer? Eu vou falar com Deus. O que você vai fazer agora, dada a situação? Começar a culpar Davi, isso aqui é culpa sua. Ao invés de Davi ficar dizendo, ou tentando justificar, ou tentando explicar, sabe o que Davi faz? Ele vai buscar a Deus. Diante da acusação, ele busca a Deus. Diante da invalidação das pessoas, ele busca a Deus. Diante da circunstância desesperadora, ele vai até Deus. Ele manda Abiatar, o sacerdote, trazer o éfode para ele buscar o Senhor. E eu já preguei aqui para vocês acerca do éfode, que era uma roupa entre as 7 indumentárias, a 3 mais importantes de um sumo sacerdote. A primeira chamava túnica, a segunda manta e a terceira éfode, que servia para buscar e consultar o Senhor. Quem consultava a Deus pelo éfode podia fazer uma pergunta e no máximo Deus dava 2 respostas. Então Davi faz uma oração: Senhor, devo eu ir contra os amalequitas? Se eu for, eu vou perseguir eles e vou trazer de volta, vou alcançar. Fala comigo, Senhor. É como se Davi estivesse dizendo a seguinte coisa: Senhor, o inimigo está ganhando território. O inimigo invadiu o maior bem que eu tenho. Eu suportei e tenho suportado todas as perseguições, todas as lutas. Não tem sido fácil, Senhor, mas eu estou aqui rastejando, lutando, guerreando, pagando preço, chorando, não entendendo o processo, mas eu estou aqui. Mas agora o inimigo está ganhando território porque tocou no que é meu. E o Senhor disse: Davi, vai, porque eu sou contigo. Sabe o que Deus está dizendo? A guerra contra a sua família é minha guerra. Tocou no teu filho, tocou em mim. Tocou no teu casamento, tocou em mim, diz o Senhor. Se a malequita acha que ele vai ficar usufruindo e debochando do que é teu e dizendo que tomou, pois se prepare, porque eu vou te armar para a guerra. Você vai descer no combate e eu serei contigo. Profetiza para alguém, diga: Deus é contigo, irmã. Não para de orar não, diga aí. Olha para quem está atrás e libera essa palavra, diga: Deus é contigo, não para de buscar não. Talvez você não está vendo a resposta ainda, mas o fator preponderante é: Deus já te garantiu que vai contigo. Talvez você não está vendo nenhum tempo favorável ainda. Você está que nem Elias, já foi lá quantas vezes olhar e não viu nada. Eliseu foi lá quantas vezes olhar e não viu nada. Mas Deus está dizendo: haverá sinais. É pequeno, mas vai ser assustador. É do tamanho da mão de um homem, mas vai trazer uma tempestade favorável. O que estava seco vai receber água. Recebe. Eu sinto de Deus essa palavra. Deus vai fazer a terra árida. Deus vai fazer a terra seca receber a manifestação da chuva.
A resposta de Deus está vindo aí, igreja. Deus vai responder a oração de mães e de pais aqui essa manhã. Eu digo isso com autoridade, com autorização do céu. Esta família vai começar a viver o impossível da parte de Deus, porque quem estava perdido vai ser achado, quem estava caído vai ser levantado, quem estava afastado vai voltar. Deus vai trazer de longe, vai converter o coração. E quer que eu te diga o que Deus vai fazer? Vai salvar e vai ser mais crente que você, vai orar mais que você. Oh, minha irmã, se prepara para ver esse homem de terno e gravata subindo e descendo na presença de Deus. Esse homem que diz para você: nunca vou ser crente, vai ser cheio do Espírito Santo. Esse filho que fala: gosto de ficar na onde eu estou, Deus está dizendo: vamos mudar a rota dele, e ele vai vir com as pernas dele. Você não vai precisar insistir, você só vai chorar, você só vai se fortalecer, você só vai apresentar a mim, e eu vou tomar a causa e vou te devolver resposta. Levante uma das suas mãos se você crê nessa palavra. Levante, levante, levante. Isso aqui é para sua casa, isso aqui é para sua família. A resposta de Deus para a tua família hoje é: quando você me busca, eu fortaleço os alicerces. Quando você me busca, eu fortaleço a casa. Enquanto você me busca, eu vou reparar as paredes quebradas. Enquanto você me busca, eu vou refazer o teto que estava caindo. Enquanto você me busca, eu vou fortalecer essa casa na rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir calúnia, pode vir perseguição, pode vir demônio, essa casa está guardada, protegida. Deus está guardando a sua casa. O que fazer, Davi? Deus diz para a gente ir, que Ele é conosco. E o que faremos? Traremos de volta o que nos tomaram. Tudo que te tomaram, você vai trazer de volta. Então nós precisamos fazer essas avaliações, colocar em prática, porque não é sobre apagar. Não vai dar para apagar alguns erros. Não tem como deixar. Aconteceu, foi, mas o Senhor diz: é sobre ressignificar. Porque não será mais a sua família, não será a história da sua família, será a história de Jesus na história da sua família. Não será mais a história do seu casamento, será a história do seu casamento quando Jesus entrou nele. Não será mais a história do seu filho, será a história do seu filho quando Jesus desceu na história dele. E quando Jesus desce na história de alguém, não é mais a história da pessoa, é a história de Jesus na história dessa pessoa. Você está preparada para um capítulo seguinte? Você está preparada para uma história nova de tudo que você já viveu na sua família? Diz o Senhor: nada se compara quando eu entro na história da família. Quando você souber de quem você é, então você saberá que não é mais a família que você veio. Não tem nada a ver com a estrutura familiar que você não teve, com a família disfuncional que você veio. Tem a ver com a família que está vindo de você. Por isso que você tem que chorar por essa família. Por isso que você precisa entender a ordem colocática dessa família, a colocação da ordem. Por isso que você precisa se fortalecer no Senhor. Por quê? Porque agora não é mais a família que você veio, mas é a família que está vindo de você. Uma família forte, uma família inabalável, uma família que passou muita luta, muito vento, muita tempestade, mas continua de pé, porque Deus está no seio dessa família. Oh, aleluia. Escute o que eu vou lhe dizer: não repita os erros do passado, não repita os erros do que fizeram com você, não traga para o seu presente o que fizeram com você, não aplique na vida dos seus filhos os erros que você viveu quando você era criança, que fizeram com você. É necessário essa manhã nós reeditarmos as nossas memórias, porque homem forte, a mulher é forte, pais fortes criam filhos fortes. É tempo de reerguer uma nova história a partir dos critérios da palavra de Deus. Sabe qual é o critério da palavra de Deus? Coloque em prática o que você tem ouvido de mim, diz o Senhor Jesus, porque aquele que pratica é semelhante à casa edificada na rocha. A
casa na areia e a casa na rocha, segundo a metáfora de Jesus, as duas sofreram um vento, tempestade em cheia, e elas passaram as mesmas coisas, mas não é o que nos sobrevém, é o que nos sustenta, é a base. Oh, aleluia! Então nesse tempo Deus está levantando famílias fortes para os tempos difíceis. Então os tempos serão cada vez mais difíceis, mas nós nos tornaremos mais fortes e mais resistentes. Como Luciene, Davi nos responde chorando mais, se fortalecendo no Senhor e não fazendo nada pela própria mão, pelo impulso, mas consultando ao Senhor, orando a Deus, falando com Deus. Oh, irmãs, irmãos, escute o que eu estou lhe dizendo. Deus está dizendo que é tempo das famílias orarem junto. Não podemos apenas orar quando estamos no convívio da igreja, não podemos orar apenas quando estamos no culto. Precisamos orar em casa, precisamos ensinar nossos filhos a orar, precisamos ensinar nossos filhos a palavra de Deus. Você que se fortalece no Senhor e chora pela sua família, você é evangelista nessa casa. Mostre para os seus filhos a palavra de Deus, como disse o Senhor a Moisés: inculque na cabeça dos vossos filhos. Os vossos filhos precisam conhecer a palavra de Deus. Então família forte é aquela que ora junto, família forte é aquela que medita na palavra de Deus, família forte é aquela que assenta à mesa para fazer as refeições. Não é cada um pegar um prato e ir para um canto da casa, não. Para que tem mesa? Essa mesa não está de enfeite aí, essa mesa está aí com cadeira para vocês se assentarem à mesa. Família forte senta à mesa para fazer as refeições. Família forte é aquela que conversa e usa a comunicação para esclarecer e se ajudar em seus dilemas, e se ajudar em seus problemas. Sabia que filho precisa desabafar? Muitas vezes nós estamos tão focados em dar tênis, em dar roupa, em dar para eles uma escola melhor, que a gente trabalha tanto e está com a cabeça tão cheia que a gente não consegue ouvir os nossos filhos. O esposo não consegue ouvir a sua esposa, a esposa não consegue ouvir o seu marido. E Deus está dizendo: eu quero que vocês usem a comunicação para fortalecer o diálogo no meio da família. Então, ao invés de você ficar bravo quando o seu filho te contar um acontecimento, respira fundo, lembra que Deus está no seio da tua família e procure palavras diretivas para auxiliá-lo. Deixa o seu filho, sua esposa, seu marido ter nele e em você a confiança de poder falar acerca dos seus dilemas, porque família forte é aquela que foca no desenvolvimento e no crescimento da unidade. Pegar na mão e dizer: nós somos uma família. Dizer para o marido: eu te amo. Dizer para a esposa: eu te amo. Dizer para o filho: eu te amo. Dizer: eu te perdoo, me perdoa. Isso faz a família forte. O diabo não pode nem passar na rua dessa casa quando ele vê essa família orando junto, quando ele vê essa família lendo a palavra, quando ele vê essa família sentada à mesa, quando ele vê essa família contando o problema, ele fala: essa família está fortalecida, essa família não tem brecha, essa família não tem caminho, pelo contrário, está crescendo em unidade. Recebe, eu profetizo, o crescimento da unidade da tua família será assustador a partir dessa campanha. Eu creio, eu profetizo, nós estamos orando por isso, estamos buscando por isso, estamos acreditando nisso. Família forte em tempos difíceis é aquela que se preocupa com o problema um do outro. Como foi seu dia, esposo? Como foi seu dia, esposa? Como foi seu dia, filho? Como foi a escola? Como foi? A gente tem que se preocupar. A gente já entra contando: meu dia não foi fácil, minha vida não está fácil, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu tenho sofrido. A gente quer falar demais, mas não tem ouvido sensível e não tem ouvido para ouvir. Deus está dizendo: eu quero que você fortaleça a sua família, porque Noé, ele ganhou a sua família, mas perdeu o mundo. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Mas nesse tempo eu quero usar a sua família para ganhar o mundo. O que Deus vai fazer nesse mundo até Jesus voltar será a partir do meio da sua família. Oh glória, oh glória, oh glória. É poderoso demais isso aqui.
Então Deus está dizendo para você: volta para a tua casa, olha para todo esse problema familiar e diga: todo esse problema é a promoção, o bilhete de elevação da minha casa. Esse marido, esse filho, todo esse problema que eu estou sofrendo aqui em casa, é porque Deus vai fazer essa casa o palco dos milagres dele. E começa a orar, minha irmã, na tua casa, profetizando. Começa a orar na sua casa, dizendo: não vem não, Satanás. Essa casa aqui está sendo preparada para ser testemunho de glória, para ser testemunho de grandeza. Não deixa o diabo te jogar certo dizendo para você que não tem jeito. Não, diga: tem jeito sim, porque Deus é o centro da minha casa, Deus é o centro da minha família. E eu concluo agora contando um testemunho de uma aluna minha. Ela entrou na mentoria comigo falando acerca da sua família. Quando eu tive com ela a oportunidade de conversar, porque com cada aluno eu procuro para saber, fazer o feedback, para saber o que cresceu, o que desenvolveu, quais são as suas dificuldades. E ela me disse: Luciene, eu sou pastora, eu sou casada com um pastor, nós temos 6 filhos, e os meus 6 filhos não querem saber de igreja, os meus 6 filhos não querem saber de Jesus. Eu sofro por isso, porque a nossa igreja tem muitos jovens, a nossa igreja tem muitas famílias, e eu já disse para o meu marido: por que a gente não fecha essa igreja? Por que a gente não para de fazer culto? Você não está vendo que nós não somos exemplo? Você não está vendo que nós não podemos mostrar Deus se a nossa casa não reflete Deus? E ele disse: mulher, não me perturba. E ela disse que então veio para estudar comigo, buscando de Deus um subterfúgio, uma resposta, porque ela criou os filhos na igreja e ela não entendia por que os filhos não queriam nada com Jesus. E aí ela me contando toda a situação, eu perguntei: primeiro, como é o seu relacionamento com Deus? Ela falou: irmã, minha vida é Deus, eu estou no culto, todo culto, eu estou no culto, eu abro igreja, eu fecho igreja, eu estou no culto de manhã, de tarde, de noite, a minha vida é só igreja. Eu disse: não, filha, eu não estou perguntando o que você trabalha para Deus, eu quero saber do seu relacionamento com Deus. Você conhece a Deus? Ela disse: eu não estou entendendo. Se eu carrego a Bíblia, eu não conheço a Deus. Se eu estou no culto, todo culto, eu não conheço a Deus. Se eu canto no meio das irmãs, eu não conheço a Deus. Se eu sou alguém que abre e fecha igreja e mantém todos os departamentos da igreja, olhando para tudo e procurando estar tudo certo, tudo alinhado, eu não conheço a Deus? E eu disse: não, isso não é conhecer a Deus, isso é trabalhar para Deus. Ela disse para mim: então o que é conhecer a Deus? Eu disse: conhecer a Deus é você ouvir Ele falar com você. Você sente Deus falar com você? Ela disse: só teve uma vez que Deus falou comigo, e não foi dentro de mim, Ele falou comigo fora de mim. E quando ela disse: Ele falou comigo fora de mim, Ele disse para mim não parar, que era para mim continuar. Eu disse: amém, Senhor, vou continuar. Mas aquela voz não foi dentro de mim. Eu perguntei: foi dentro ou fora? Ela falou: foi fora. Eu disse: o que você vai fazer para ouvir Deus falar dentro de você? E ela falou para mim: Deus falar dentro de mim, isso é possível? Mas Deus não fala só com profeta, Deus não fala só com gente que é instrumento, só pregador. Eu disse: não, Deus fala com os seus filhos. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz. Aleluia. Eu disse: você vai começar a ouvir a voz de Deus, porque nós vamos fazer um propósito para você conhecer a Deus. 7 semanas você vai pedir para Deus se revelar para você. Amém, é o primeiro ponto. Eu disse: o segundo ponto, como está a sua vida com Deus? Ela disse para mim: irmã, eu já não oro como eu orava. Eu oro quando eu estou no culto, quando levanta a oração, quando me dá o microfone para orar, quando pede para orar pelas crianças. Não deu tempo, irmã, eu trabalho muito para Deus. Eu falei: então você vai diminuir o seu trabalho, você vai começar a ter mais relacionamento com Deus. E onde eu começo isso? Eu falei: dentro do seu quarto. Você vai fazer o que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, fala com Deus, chora. E ela falou para mim: eu estou fazendo isso. 2 semanas depois eu estou fazendo isso todos os dias, mas ainda não senti nada mudar. E eu disse: porque você está orando até você falar para
para Deus tudo o que você quer. Isso não é oração. Oração é diálogo. Não fale para Deus tudo o que você quer dele, mas fale para Deus o que você quer dele e espere ele falar o que ele quer de você. Termina de orar, mas fica ali dizendo: Senhor, fala comigo. Deseja ouvir a voz dele. Peça para ele falar contigo. Não saia da oração enquanto você não sentir ele tocar, ele falar. Pelo amor de Deus, busque essa intimidade. Ela falou: amém, vou fazer isso. Uma semana depois ela me chama: Luciene, no Instagram, você não sabe o que aconteceu. Eu estava orando e eu comecei essa semana inteira: não vou sair daqui se o Senhor não falar comigo. Já falei tudo que eu tinha que falar, agora eu quero falar. Eu já falei, agora eu quero ouvir. Senhor, fala comigo. Ela disse que no 6º dia que ela estava orando assim, ela disse que a voz falou dentro dela: eu nunca te deixei, eu sempre estive aqui. E ela disse que na hora que ela ouviu a voz, ela caiu arrebatada. Ela disse que acordou não sei quanto tempo depois, mas levantou com uma outra perspectiva, com uma outra visão. Ela acordou animada, acordou feliz. Ela levantou daquele arrebatamento de sentido, um desejo de buscar a Deus, não para trabalhar para Deus, mas para se relacionar com Deus. E eu perguntei para ela: muito bem, estamos no caminho certo, agora me diga a terceira coisa, como está a sua família? Ela disse: meus filhos não param em casa, moramos tudo na mesma casa, mas cada um chega no horário, a gente não se vê. A minha filha não fala comigo, meu filho não fala com meu marido, e a vida está toda desconcertada. Eu falei: vocês se assentam à mesa? Ela disse: nós não nos assentamos à mesa. Eu falei: então, a partir de hoje, você vai se assentar à mesa. Ela falou: mas eles não vão sentar. Eu falei: preciso de um tomar iniciativa. Você senta na mesa e depois eles vão sentar. E ela falou que ia fazer o que eu disse para ela. Falei: faz uma comida bonita, monta a mesa. Sabe aqueles pratos que você só coloca para visita? Sabe aqueles copos que você só coloca para visita quando vem visita? Então, você não vai botar para visita, você vai colocar para o seu marido, para os seus filhos. Desce essa prataria, minha irmã. Desce esses pratos, esses talheres bonitos. Arruma a mesa, bota uma flor, um arranjo, passa um aroma, um perfume. Quando eles chegarem, eles vão perguntar qual é a visita, e você vai dizer para eles: a visita está chegando daqui a pouco. Vai tomar banho e se arruma. Quando eles se arrumar e sentar para esperar a visita, achando que eles estão fazendo isso para poder manter a pose, porque está chegando uma visita, você vai dizer para eles, depois que está todo mundo sentado à mesa: a visita, a partir de hoje, não é mais visita. A partir de hoje, ele é o centro dessa casa, é Jesus. E ela me mandou uma foto com a família chorando, os filhos chorando, um pedindo perdão para o outro, fazendo concerto. Depois daquela mesa pastoreada, no domingo, estavam todos na igreja adorando e glorificando a Deus. Talvez na sua família isso não vá acontecer apenas uma vez que você fizer isso. Talvez você vai ter que fazer isso repetidas vezes. Mas Deus está dizendo: você é a alma da sua casa. Você é o escolhido, a escolhida para fazer essa família forte. Então não espere do marido, faça você para ele. Transborde na vida dele, transborde na vida do teu filho. Não espere teu filho dizer que te ama, fale você que ama ele. Não espere teu marido falar que você ama e ele te ama, fale você que você ama esse homem. Transborde amor, transborde o Espírito Santo na tua casa. Faça essa casa ter harmonia, minha irmã. Você é a completude dessa casa. Coloca flor na mesa, bota os melhores pratos, se assenta à mesa, sorria, seja animada, acorda disposta, bota um hino, ora, canta, glorifica a Deus nessa família, porque o que o diabo achou que ia destruir, está havendo restauração essa manhã. Fica de pé para adorar a Deus comigo.